Bem, meus amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria para mim retornar a essa casa, rever amigos queridos como o Rubem, a Sandra, o Hélio, com quem trabalhamos lá na nossa casa de Eurípides, né? De maneira que fico muito feliz de estar aqui e poder contribuir de alguma forma para a divulgação da nossa doutrina espírita, né? Foi pedido hoje que a gente conversasse sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre o capítulo 5, que é aquele que fala bem-aventurados os aflitos, né? Esse é um capítulo muito importante para todos nós, porque, afinal de contas, o que é aflição? O dicionário diz que aflição é um estado de grande desalento, de profunda tristeza ou mágoa, de desgosto. Essa é uma conotação para aflição. Outra, grande preocupação ou inquietação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura, tudo isso é aflição, né? No momento que nós vivemos, a gente ouve as pessoas mais experientes dizer que nós vivemos um momento de grande ansiedade. A ansiedade é um problema dessa época que nós vivemos. O tipo de vida agitada que todos nós temos, essa quantidade de informações que nos chegam. Nós estamos aqui e a todo instante estamos sendo alimentados com informações que chegam através das redes sociais, que chegam através dos noticiários. Então, isso tudo traz uma grande ansiedade para nós. No momento como nós vivemos, especialmente aqui no nosso bairro, que sempre foi um bairro muito tranquilo, né? Moro em Jacarepaguá há muitos anos, e acredito que muitos de vocês. Esse era um bairro maravilhoso, a Taquara era um bairro maravilhoso para nós morarmos. Hoje a gente fica inquieto, né? A todo instante a gente ouve falar de um assalto, ouve falar de alguma coisa terrível, violenta na nossa região. Isso tudo causa muita ansiedade. Só mesmo com fé, a certeza de que ninguém passa por essa situação se não estiver necessitando realmente passar por essa aflição, né? Então é isso. Esse capítulo ele está estruturado justamente dessa forma. Ele fala da justiça das aflições, para nós podermos, portanto, compreender por que nós temos essas aflições, por que nós temos que passar por tantos desgostos, por que nós temos que passar por tantos problemas na nossa existência. Depois fala das causas atuais das aflições, fala das causas anteriores das aflições, e aí nós temos 7 mensagens de espíritos, e dos quais vamos ver se conseguimos analisar 2 mensagens hoje. A primeira, que é de Lacordaire, Bem e Mal Sofrer, e o Mal e o Remédio, que é de Santo Agostinho, respectivamente os itens 18 e 19 desse capítulo 5, né? O Lacordaire, a gente sabe que foi padre, né? Ele foi um padre, era francês, e ele trouxe para nós, portanto, a mensagem que ilustra esse capítulo, esse item 18 do capítulo 5. Eu selecionei aqui alguns trechos, porque senão a gente não vai conseguir falar da essência da mensagem. Então ele diz assim: sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los a Deus. Então, nós vivemos num estágio evolutivo, né, que a aflição é para todos. Não é porque a pessoa tem uma condição financeira melhor ou uma condição financeira não tão boa, né? Quer dizer, esteja num trono, como fala aqui o Lacordaire, ou numa palha, ou jazam sobre palha, quer dizer, repousem sobre a palha. Não é isso que faz a diferença. Todos nós temos aflições diferentes, né? A pessoa que tem dificuldades financeiras, ela está aflita por se situar melhor, por ter maiores facilidades financeiras, por não faltar salário no fim do mês.
né, para sobrar salário no fim do mês, é isso que ela quer. E o rico tem uma aflição diferente. Né? O que eu vou... eu tenho tanto dinheiro, mas não consigo ser plenamente feliz. Porque todos nós sabemos que vivemos uma vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual. Nós somos seres encarnados, mas temos uma vida espiritual. Nós somos espíritos. Então, para todos nós existe aflição. Quer estejamos numa condição financeira muito boa, quer estejamos numa condição financeira ruim. Ou nós vamos, muitas vezes, ter um problema de saúde, vamos ter um problema familiar, uma frustração profissional. Tudo isso é aflição. E isso bate para todo mundo. E por que bate para todo mundo? Isso já foi dito lá anteriormente nas causas das aflições. Porque nós construímos isso, essas necessidades, ao longo da nossa jornada. Ninguém passa pelas aflições que temos que passar no dia de hoje, gratuitamente. Todos nós, ainda que não saibamos, nós construímos. Ou construímos isso num passado recente, ou num passado mais remoto. Mas tudo é fruto do nosso comportamento. Porque Deus não impõe a cada um de nós o sofrimento. Nós é que nos impomos esse sofrimento por necessidade de nos ajustarmos com a lei de Deus. Eu estava outro dia ouvindo uma palestra da Sueli Caldas Schubert, né, uma companheira nossa, hoje já desencarnada. Ela militava em Juiz de Fora, mas muito conhecida no Brasil todo. Né? E a Sueli Caldas Schubert, ela estava relatando um caso que está no livro Memórias de um Suicida, sobre um companheiro, resumidamente falando, que ele desencarnou pelo suicídio. Mas antes de suicidar-se, ele matou a mulher que ele amava, mas que estava, de alguma forma, né, ela estava menosprezando o amor deles. Eles tinham rompido o relacionamento, ele queria voltar ao relacionamento, ela não queria, então ela ficava debochando dele, ele entrou num desespero profundo e estrangulou a mulher, e ela desencarnou, e ele em seguida se matou. Chegou no plano espiritual, recebido lá no Vale dos Suicidas, o livro A Memória de um Suicida, né? É socorrido, e passa a integrar um grupo de suicidas, onde está o autor do livro Memória de um Suicida, que é o Camilo Castelo Branco. Né? E no livro ele se chama Camilo Cândido Botelho. E aí fala ele começa, o Camilo Castelo Branco narra a história desse companheiro no plano espiritual. Ele ficou muito culpado, se sentia muito culpado por ter matado a mulher que ele amava. E ele, então, ele fica desesperado, ele se culpa, ele acha que as mãos dele foram as responsáveis pela morte da mulher. E quando chega o momento do planejamento reencarnatório, que é o retorno pelo qual todos aqueles que ainda necessitam de experiências reencarnatórias têm que passar, quando ele chega a esse momento, ele faz uma proposta lá ao orientador espiritual dele para que ele nascesse sem as mãos. Né? E a proposta é aceita. Então ele nasce sem as mãos, mas ele está preparado para aquela prova. Né? E ele, então, nasce numa família pobre, é ele que tinha sido rico naquela encarnação que ele matou aquela mulher. Ele é abandonado pela mãe, nessa nova encarnação em que ele é pobre, é acolhido por uma vizinha, né, que passa a cuidar dele. Não recordo bem agora se é a vizinha ou se é a filha da vizinha, mas eu acho que é a própria vizinha, que é a companheira desencarnada que ele matou e que passa a cuidar dele, e os dois se reajustam. Porque ele tinha essa necessidade de se reajustar com ela por causa das mãos, ela com ele, porque ela também foi responsável pelo desespero, pela aflição a que ele foi levado, e ele nasce com problemas respiratórios, porque ele se enforcou. Então ele
tinha problemas respiratórios. Ela cuidava dele com muito amor, com todo carinho. Então vejam vocês esse exemplo desse companheiro, nessa passagem do livro, que eu resumi demais aqui, mas só para ele ter uma ideia, né, de que nós não passamos por aflições desnecessárias. Nós passamos pelas aflições que nós precisamos vivenciar em razão das necessidades que criamos para nós mesmos no passado. Hoje a gente se analisa e diz assim, puxa, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço ter essa situação. Não mereço ter o problema de saúde que talvez eu tenha, o problema financeiro que talvez eu tenha, o problema familiar que talvez eu tenha. Seja lá o problema que nós possamos ter, nós às vezes dizemos, mas eu sou um cara tão legal, eu sou espírita, eu participo da casa espírita, eu venho, dou passe, assisto palestra, participo dos eventos da casa, faço atendimento fraterno. Eu não mereço passar por essa situação. Será que não? Porque nós estamos passando pelas necessidades que precisamos ter para construirmos o nosso futuro. Um futuro risonho, um futuro melhor. Um futuro que todos nós um dia vamos conquistar. Porque a perfeição é o destino de todos nós. A perfeição espiritual, esse é o destino de todos nós. Um dia nós vamos ser espíritos puros, como Jesus é hoje para nós, um espírito puro. É isso que a gente tem que ter a certeza. Nenhum de nós passa por necessidades que não sejam realmente necessidades para o nosso progresso espiritual. Então, nesse trechinho aqui, o Lacordaire está dizendo, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, essa é a grande virtude da doutrina cristã, do Evangelho e da doutrina espírita, que veio rever a doutrina da época de Jesus. Nós sabemos hoje, em virtude da reencarnação, a que todos nós estamos submetidos, nós sabemos que precisamos passar pelas necessidades que temos que passar. Nós estamos aqui numa passagem, uma passagem, nós estamos de passagem pelo plano material. Dizem que um turista estava visitando no Oriente Médio um rabino muito famoso, e ele foi visitar o rabino e verificou que o rabino não tinha nada na casa dele, não tinha móveis, não tinha nada. Só tinha realmente livros, aquelas coisas que poderiam alimentar a intelectualidade dele, alimentar o patrimônio moral e intelectual dele. O turista olhou, disse que não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada. Ele chega e pergunta para o rabino, onde estão os seus móveis? Aí o rabino pergunta para ele assim, e onde estão os seus? Aí o turista diz, mas os meus? Eu estou aqui de passagem, eu sou turista. E aí o rabino diz para ele, eu também, eu estou aqui de passagem. Nós todos estamos aqui de passagem. Quando desencarnarmos, nós vamos levar conosco apenas o patrimônio intelectual, moral, as afeições que tenhamos construído ao longo da nossa existência. Então, não temos que ficar preocupados com coisas materiais. É claro, a gente, como vive no século XXI, nós estamos preocupados com a vida material. É claro, não estou pregando aqui que a gente tenha que se dispor de todos os bens para podermos alcançar a felicidade proposta por Jesus. Como Jesus um dia propôs ao jovem que o procurou e queria segui-lo, Jesus diz para ele primeiro vender todos os bens que ele tinha para depois segui-lo. E aí ele não topa, ele vai embora, porque era muito difícil para ele dispor dos bens, porque ele era um homem todo voltado para a vida material. Não estou dizendo que que a proposta de Jesus para nós não é a proposta que ele fez para aquele moço, mas nós precisamos entender que nós vivemos a vida material, mas não podemos nos escravizar à vida material. Porque a vida material, ela nos traz realmente dependências
que podem prejudicar o nosso progresso espiritual. Então, nós precisamos saber que essas provas pelas quais passamos são necessárias e precisamos saber suportá-las. E vamos saber suportá-las como? Sabendo melhor o mecanismo de justiça divina. Qual o mecanismo da justiça divina? O mecanismo da justiça divina é esse. Ninguém sofre por acaso. As leis de Deus é que determinam o nosso sofrimento. Faltou dizer uma coisa importante naquele companheiro aquele companheiro que eu mencionei do livro Memória do Suicida, é que essa escolha foi feita por ele, né? Foi a consciência dele que impôs a ele essa necessidade de reencarnar sem as mãos, né? Então é isso, não existe uma responsabilização imposta a nós. Nós é que vamos aceitar ou não determinada situação por que temos que passar. Aí eu selecionei aqui um outro trechinho que diz assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, esse trecho aqui é muito importante, porque o Espírito Lacordaire, ele vem dizer para nós que a gente não, apesar de todas essas aflições que nós vivemos, né, às vezes a gente baqueia, mesmo sabendo que nós estamos passando pelas aflições, porque elas são importantes para o nosso progresso, a gente baqueia. Então ele vem reforçar a ideia de que não podemos, não devemos baquear, não devemos ficar tristes, nós temos que ter coragem. O desânimo só vai atrasar a nossa caminhada. Então temos que ter coragem, né? De ter coragem, e como vamos ter coragem? Orando, né? Ele fala que a prece é um apoio para a alma, né? Mas isso não basta, é preciso a gente orar e ter fé, né? Porque a fé viva na bondade de Deus é que vai nos sustentar. Eu trouxe uma historinha aqui desse livro do Simonetti, Uma Razão para Viver. Os livros de Simonetti são eu gosto muito, porque são livros que têm muitas histórias interessantes. E essa aqui justamente encaixa aqui nesse ponto aqui da fé, porque o nome da historinha é O Socorro do Céu. E ele diz assim: montado em seu belo cavalo, o rico fazendeiro dirigia-se à cidade, como fazia frequentemente, a fim de cuidar dos seus negócios. Então, o cara era um fazendeiro, ele vinha na sua fazenda, cavalgando, né, para cuidar de negócios na cidade. Nunca prestaram atenção àquela casa humilde, quase escondida num desvio à margem da estrada. Ele nunca tinha percebido aquela casinha, mas ele viu. Naquele dia, experimentou insistente curiosidade. Quem morava ali? Cedendo ao impulso, aproximou-se, contornou a residência e, sem desmontar, olhando por uma janela aberta, viu uma garotinha de aproximadamente 10 anos, ajoelhada, mãos postas, olhos lacrimejantes. — Que faz você aí, minha filha? Perguntou o fazendeiro. — Estou orando a Virgem Maria, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente, meus 4 irmãos têm fome. A menininha falou para o fazendeiro. Aí o fazendeiro diz: que bobagem, o céu não ajuda ninguém, está muito distante, temos que nos virar sozinhos. Embora irreverente e um tanto rude, era um homem de bom coração. Compadeceu-se, tirou do bolso boa soma de dinheiro e o entregou à menina. Aí está, vai comprar comida para os irmãos e remédio para a mamãe. E esqueça a oração. Isto feito, retornou à estrada. Antes de completar 200 metros, decidiu verificar se sua orientação estava sendo observada. Para sua surpresa, a pequena devota continuava de joelhos. Para essa menina, por que não vai fazer o que recomendei? Não lhe expliquei que não adianta pedir?
E ela feliz: estou apenas agradecendo. Pedi ajuda à Virgem Maria e ela enviou o Senhor. Né? Então é a história da fé, a oração associada à fé, que está nos falando aqui o Lacordaire. Né? Ele diz: a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Né? Não era uma oração desprovida de fé. A oração da menininha era com muita fé. E por essa razão, né, ela conseguiu que aquele fazendeiro que estava indo para a cidade, que nunca tinha notado aquela casinha, notasse e a socorresse, e a sua mãe e aos seus irmãos. Né? E aí o Lacordaire reforça. Ele já muitas vezes nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quer dizer, se nós estamos aflitos, qualquer um desses tipos de aflição que nós mencionamos no início, é porque nós temos condições de superar a aflição, com coragem, com fé, com oração, com trabalho, com dedicação. Né? É isso que nós precisamos fazer em nossas vidas. Muitas vezes a pessoa diz: mas eu não tenho condições, eu não consigo orar, eu não consigo fazer, eu não. Todos nós podemos ser úteis e fazer alguma coisa. Na casa espírita, na nossa própria casa, com o nosso pensamento voltado para aqueles companheiros que estão necessitando de ajuda, que nós sabemos que estão precisando de ajuda. É dessa forma. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, esse é o segundo ponto que eu queria destacar aqui da mensagem do Lacordaire. E o terceiro ponto é quando ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, achei bacana esse finalzinho, é o último parágrafo da mensagem do Lacordaire. Bem-aventurados os aflitos significa os que bem-aventurados que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Então, meus amigos, essa é a mensagem do Lacordaire. De certa forma aqui, acrescentando alguma coisa mais a esse ponto que nós estamos estudando, eu trouxe aqui um livro, não sei se vocês conhecem, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. O meu está todo velhinho aqui, a capa já é outra, né? Os meus livros já estão um pouco surrados, né? Porque eu consulto muito, levo muito para as palestras, gosto muito de divulgar livros. Então, o Chico Xavier, aos sábados, ele tinha uma reunião com amigos à sombra do Abacateiro, um abacateiro que ficava em frente ao Grupo Espírita da Prece, onde se reuniam, onde era a casa do nosso querido Chico, né? Então o pessoal se reunia ali em torno do abacateiro, e aí o Chico pegava o Evangelho, né? Aqui o Evangelho, e ele ficava assim, passando o dedo assim no Evangelho, e de repente ele abria e caía numa lição, ele lia a lição, ou pedia alguém para ler a lição e comentar. É o que nós estávamos falando aqui inicialmente, né? E às vezes as pessoas gostam de trocar ideias, gostam de dar suas opiniões a respeito dos temas. Se isso acontecer aqui, vocês estão liberados aí para levantar o braço. Frânio, o que você acha disso, daquilo? Aconteceu isso comigo, não tem problema nenhum. Minha profissão é professor, estou acostumado com intervenção de aluno para a gente debater. Tá? Mas, então, o Chico fazia isso. Nesse livro aqui, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, ele um dia lá abriu e caiu nessa lição. Bem e mal sofrer. É a lição que nós estamos estudando. Né? E aí ele diz, depois que o pessoal falou, Chico pede para falar por alguns minutos. Esse livro aqui é da autoria do Carlos Marcelli. Tá? O Chico, ele, não sei como ele registrava, não sei se de memória ou se ele gravava de alguma forma, não sei. Essa lição aqui é de 81, 18 de abril de 1981. Talvez ele gravasse de alguma forma, não sei. Então ele diz assim, o Chico falando,
Eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Às vezes a gente comete a falta da ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. E ele fala do seu estado de saúde. Então, o Chico tinha uma humildade muito grande, ele queria atender mais e melhor a todos que o procuravam, encarnados e desencarnados. Então, ele começa se justificando, que ele gostaria de atender. Mas ele tinha um problema de saúde, de tempo reduzido que ainda lhe resta no corpo. Eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre as nossas tarefas. O Chico falando. E pede perdão por estar doente. Ele está doente nessa época. Vejam só a humildade do Chico, né? Pedir perdão porque está doente e porque não está conseguindo adequadamente, dentro da visão dele, atender aqueles que o procuravam ali, encarnados e desencarnados. Aí o Emmanuel entra na história. Emmanuel, presente ao culto, pede ao Chico que fale um pouco sobre o tema do Evangelho. Cortou as lamentações do Chico e mandou ele falar sobre o tema do Evangelho, bem e mal sofrer. Aí diz assim o Chico: à medida que a providência divina determina melhoras para nós na terra, inventamos aflições. Para cultivar o solo, temos o auxílio do trator. Antes, só possuíamos carros de boi. Hoje temos veículos motorizados, encurtando distâncias, mas não nos contentamos com os 80 km por hora. Antes andava-se a pé. Hoje a geladeira conserva quase tudo. Antes plantava-se canteiros. Quantos avanços tecnológicos, quantas coisas materiais acrescentaram-se desde 1981 até hoje. Antes a gente usava o telefone, que ficava preso na parede ou em cima da mesa, você tinha que sair correndo para falar, ou então tinha que rodar a manivela, como o companheiro está ali falando. Né? Hoje nós temos o smartphone que a gente leva para qualquer lugar. Antes você saía de casa e não tinha como se comunicar com a família. Hoje você está em qualquer lugar se comunicando com a família, filmando, fazendo live. Nós hoje, então, isso é o que o Chico está dizendo. Nós criamos aflições. Quanto mais a providência divina nos oferece, mais aflições nós surgimos. E aí ele fala assim, fala do conforto em que o homem vive e do seu comodismo atual. É que precisamos contentar-nos com o que temos, ele continua falando. Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes as pessoas idosas desencarnavam conosco. Hoje as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, a oração à noite. Agora inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e uma senhora doente nos pede o lugar, precisamos cedê-lo. Recordamos-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso. Quando Jesus nos diz, o pão nosso de cada dia, por que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapatos. Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. A inflação existe porque queremos o que é demais. E ele continua, né? Então vejam a sabedoria do Chico, né? Colocando para nós sobre as aflições que nós causamos para nós mesmos. Nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar mais resignados. Se nós temos certeza de que nada nos acontece por acaso, nós estamos mais resignados. As situações que vivemos de aflição são necessárias ao nosso progresso espiritual. Nesse outro livro aqui, ó, Vivendo o Evangelho, esse mais novo, né? Mas está novinho assim porque é uma edição nova que eu comprei. Né? Porque é um livro também que eu manuseio bastante. Não sei se conhecem esse livro, é de André Luiz, só que não é psicografado pelo Chico. É um livro psicografado por Antônio Badui Filho, que é um médico, um médium e médico. Né? Se não falha a memória, ele é do estado de Goiás, não tenho ideia, não tenho certeza, né? Mas ele tem recebido mensagens de André Luiz, livros de André Luiz, né? Livros de Hilário Silva,
de Valério. Então, é um médium conceituado nos dias de hoje. Então, para cada trechinho desse do Evangelho, tem lá uma mensagem do André Luiz. Para essa de hoje, Bem e Mal Sofrer, ele escreveu uma mensagem chamada Vitória Maior. Quiseste alguém amigo que dividisse contigo as tristezas e realizações, mas as tuas horas são marcadas de solidão. Ele começa a falar dos dramas que cada um de nós vivencia. Pode não ser o nosso drama pode não ser exatamente o que está falando, mas ele vai falando. Irias que algum amigo dividisse contigo as tristezas e realizações, mas tuas horas são marcadas de solidão. Isso acontece muito com as pessoas idosas, porque a pessoa vai ficando encarnada, e aqueles amigos com os quais ele conviveu, aqueles familiares com os quais conviveu, que tinham a oportunidade de estar constantemente conversando, já estão no plano espiritual. E aí a pessoa se sente sozinha. A solidão hoje é uma grande causa de depressão. Ele fala: sonhaste com um filho saudável que preenchesse teus dias com alegria pura, mas a criança que traz nos braços padece dolorosa provação, aninhando em teu colo o corpo frágil e atormentado. Todo mundo quer ter um filho que tenha saúde física, que tenha condições de ser uma pessoa de bem, uma pessoa que possa realmente se projetar na sociedade, ser uma pessoa útil, enfim, um cristão. Mas nem sempre isso é possível, é isso que ele está dizendo. Às vezes a criança nasce com problemas. Estamos assistindo a um surto de autismo, de TEA, transtorno no espectro autista, é esse aí o nome, TEA. O número de autistas multiplicou. Hoje as famílias gostariam que os filhos tivessem rigidez mental, mas elas têm o autismo, o que não é nada demais se nós somos espíritas, se nós compreendemos a necessidade que é para aquele espírito e para a família. Então é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Ansiaste pelo noivo compreensivo que te concretizasse os ideais de vida, mas o companheiro que partilha de teus passos está crivado de enganos e ilusões, exigindo-te doses generosas de tolerância e abnegação. São as desilusões amorosas que podem acontecer. Desejaste família solidária e equilibrada, que sustentasse o coração nos momentos difíceis, mas teus parentes entregam-se a desatinos, compelindo-te ao sacrifício e devotamento. Esperaste a cura da enfermidade que te aflige, as noites de insônia, mas a dor e a limitação te torturam com frequência. Aguardaste a situação confortável e fácil, por merecimento de teu trabalho e dedicação, mas as dificuldades persistem, arrojando-te as preocupações e incertezas. Vejam quantas situações de aflição com as quais nós podemos nos defrontar. E aí ele fala assim: diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é colheita do que plantaste ontem e existências desperdiçadas no erro. Persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus, na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de conduzir à vitória maior na esfera eterna, onde encontrarás a verdadeira felicidade. Então, meus amigos, é uma mensagem extremamente consoladora, porque reconhece diversas situações de aflição pelas quais podemos ter que passar. Talvez até estejamos passando, alguns de nós, mas tenhamos a certeza de que elas não são desnecessárias. Elas são a cruz que necessitamos para atingir a nossa felicidade futura. Bom, essa é a primeira mensagem, os comentários que eu tracei para a primeira mensagem. A segunda mensagem, o mal e o remédio, é do nosso querido Santo Agostinho, que nós sabemos foi um dos responsáveis aí pela codificação da doutrina espírita, na sua época, um grande teólogo, E aí Santo Agostinho, ele já tem outras colocações. Ele diz assim: será a terra lugar de gozo, um paraíso de delícias? Por mais agudas e profundas sejam as vossas dores,
volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-nos. Essa segunda lição é o mal e o remédio. A primeira foi bem e mal sofrer. Essa é o mal e o remédio. Então é isso. Será um lugar de gozo, um paraíso de delícias? É isso que coloca o nosso querido Santo Agostinho. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Quando é que a gente vai realmente aceitar a vida espiritual como sendo a nossa verdadeira vida? Quando é que a gente vai compreender que nós estamos apenas de passagem por aqui? Que o momento da morte é inevitável para todos nós. E nós precisamos nos preparar para esse momento. E a preparação é justamente essa, conversando sobre esses temas. Porque somente tendo certeza do que nos aguarda no plano espiritual, poderemos nos sentir confortados, resignados, como diz a lição. Não é isso? Então, o nosso Santo Agostinho vai falando sobre isso. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, a mensagem dele é uma mensagem, vamos dizer assim, consoladora. Uma mensagem que permite às pessoas que passam verdadeiramente por dramas se sintam aliviadas pelo que está sendo dito. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Nós sabemos que quando desencarnamos, chega um momento que nós temos que planejar a nossa volta. Todos nós precisaremos ainda de muitas encarnações para chegarmos à condição de espíritos puros. O Livro dos Espíritos nos diz que no plano espiritual nós todos somos espíritos errantes ou somos espíritos puros. Os espíritos errantes são aqueles que necessitam de várias encarnações. São os espíritos imperfeitos, são aqueles espíritos bons. Nós nos situamos ou como imperfeitos ou como bons, ou com algumas características de imperfeito e outras características de bons. Estamos aí procurando caminhar, mas todos nós precisaremos de muitas encarnações para chegarmos à condição de espírito puro, que é aquele espírito que já não necessita mais reencarnar. Então é isso que ele está falando para nós. No momento em que nós estamos no plano espiritual, precisamos planejar o nosso retorno, e a gente vê que esse planejamento, como ele é detalhado, como ele é interessante no livro Missionários da Luz. Missionários da Luz, de André Luiz, é o terceiro livro da série de André Luiz, Missionários da Luz. Aquele livro em que se planeja, por exemplo, o reencarne de Segismundo. Eu acredito que todos vocês aqui já tenham ouvido falar. O Segismundo, ele vai ter que reencarnar no lar onde os pais dele são desafetos do passado. É a Raquel e o Adelino. O Adelino vai ser o pai e a Raquel vai ser a mãe. Ele, o Segismundo, precisa reencarnar. Precisa vir entre os dois, porque no passado o Segismundo matou o Adelino, aquele que vai ser pai dele. Então, ele, toda vez que a espiritualidade aproxima os dois, para que possa haver a concepção, entre o Adelino e a Raquel, e o Segismundo chega perto, o Adelino fica todo eriçado, porque o Adelino registra a presença daquele que foi seu inimigo do passado. Então, é uma história muito interessante. Então, no final, graças à intervenção de um outro espírito que já está encarnado, que vai ser irmão do Segismundo, e comove os pais quando diz que gostaria de ter um irmãozinho, eles acabam conseguindo reencarnar e esse triângulo amoroso vai se desfazer, porque ele vai renascer no lar dos antigos desafetos e vai ser muito amado, porque essa é a bênção do esquecimento do passado. Não estou dizendo que todos os nossos filhos que reencarnam nos nossos lares
são inimigos do passado. Não, absolutamente não é essa a lição. A lição nos mostra que há um planejamento e que esse planejamento, às vezes, envolve esses mecanismos de reajuste, né? Então é isso que a gente precisava falar para vocês, que é necessário, né? É necessário que nós façamos a escolha de provas no mundo espiritual. Também no livro dos Espíritos, a gente tem essa escolha de provas, nas questões 258 a 273. É muito interessante esse estudo sobre a escolha das provas. E, às vezes, acontece que nós pedimos provas que nos julgamos capazes de enfrentar e, quando nós renascemos, essas provas se tornam muito pesadas para nós. A gente diz assim, não, eu não mereço isso, e começa a achar que não precisa passar por aquilo, né? Então, essa é uma situação que a gente precisa ter bem resolvida dentro de nós, né? Quanto a essa necessidade de nós compreendermos que somos espíritos encarnados, mas somos, sobretudo, espíritos, né? Eu costumo dizer que nós, como espíritos, nós temos uma única vida, né? E essa vida nós somos imortais. Nós não vamos morrer. Nós só vamos melhorar cada vez mais. Essa é a proposta de Deus, né? Nós temos várias existências, mas a nossa vida é uma só. Hoje eu sou o Afrânio, mas vou desencarnar e vou reencarnar mais à frente, mas o espírito que hoje anima o corpo do Afrânio continuará sendo o mesmo, como foi também no passado, como também fui no passado, animando outros corpos. O que aconteceu com cada um de vocês aqui presentes ou que estão nos assistindo através das ondas amigas aí da internet. Todos nós estamos reencarnando várias vezes e precisamos, portanto, pensar mais nessa vida espiritual, pensar mais em nós espíritos do que em nós matéria. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o Kardec justamente questiona isso. Da maneira como nós nos comportamos, nós podemos dizer se nós aceitamos ou não aceitamos a vida espiritual, né? Se aceitamos a vida espiritual, vamos ter, portanto, um comportamento compatível com quem quer construir um futuro espiritual melhor. Se nós nos atemos apenas à matéria, nós estamos nos afastando da vida espiritual. Nós temos que pensar naquilo que vamos levar conosco. Estamos enriquecendo os nossos dons, estamos enriquecendo o nosso patrimônio intelectual, estamos enriquecendo as nossas virtudes, né? Então é isso que a gente precisa fazer. O nome dessa lição é O Ponto de Vista, se vocês quiserem ler. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é isso, meus amigos. Continuando assim. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e dolorosos males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu, né? Então, o mal e o remédio é o nome da lição. Então, diante do mal, diante das situações que nos colocam diante do mal, só temos um único remédio, que é justamente a fé, como ele disse aqui. O André Luiz, aqui na lição seguinte desse Vivendo o Evangelho, ele diz assim: ainda que você não perceba, a providência divina sempre ajuda e encoraja. O mal é a provação com ausência de fé. O remédio é a certeza da presença de Deus. Então vejam como é que é. O mal é a provação com ausência de fé, né? Então a gente acha que o mal é uma coisa que não tem como transpor. Ele está dizendo aqui, só sentimos o mal se nós não temos fé. O remédio é a certeza da presença de Deus. Se nós acreditamos em Deus, se nós temos certeza da existência de Deus, como a menininha lá da história que eu contei, né, que estava orando, se nós procedemos como ela, temos a certeza, então, de que estamos ingerindo o remédio certo, estamos
usando o remédio certo para combater a ideia do mal. E ele diz aqui, se no auge dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Né? Então, os poucos dias sombrios, por pior que sejam os males que estamos vivenciando, eles são poucos dias diante do futuro que nos aguarda, que será um futuro de muita felicidade para todos nós. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua proteção e não mais sofrerá. Então, a lição do nosso querido Santo Agostinho, sempre procurando nos mostrar que para todo tipo de mal que tenhamos que enfrentar, o remédio é termos fé, é sabermos orar, é orarmos. De maneira que é isso, meus amigos. Eu trouxe aqui ainda, né, um trecho, uma mensagem do Emmanuel para fechar, mas está muito em cima. Eu trouxe também umas trovinhas, né? E a casa de Eurípides, a gente gosta muito das trovinhas, né? Desde a época do Gilberto, do Gilson, eles adoram trovas. Né? E eu, como integrante da mocidade da casa, me habituei às trovas deles, só que eu não tenho a memória deles. Então eu escrevo as trovinhas para dizer para vocês. Então, eu tenho aqui algumas trovinhas para a gente refletir. Primeiro essa aqui. Marujo domina o mar, remando contra a maré. Sem sofrimento na vida, ninguém sabe se tem fé. Essa aí é de Teotônio Freira, está no livro Ideias e Ilustrações. Quer dizer, o marujo domina o mar, remando contra a maré. Sem sofrimento na vida, ninguém sabe se tem fé. Então, nós só vamos saber se realmente temos fé diante das aflições que surgirem na nossa vida. Como o marujo realmente só sabe se é marujo quando rema contra a maré. Né? Outra aqui, ó, de Arthur Kandal. Ele diz assim, nunca te percas da fé, mesmo largado sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Então, também aí sobre fé, né? Nunca te percas da fé, mesmo largado sozinho. Quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. E uma última aqui, de Eurípides Formiga, diz assim, não desanimes na lida. Não desanimes na lida. No mundo assim tal qual é, quem tudo vence na vida é quem nunca perde a fé. Então a fé é o caminho para todos nós, é o remédio para todo tipo de aflições que tivermos pela frente. Temos fé, meus amigos. Vamos agradecer a oportunidade que Deus nos dá de nascermos nesta encarnação e sermos espíritas. Tenhamos fé. Né? É necessário que nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco e de que nós estamos, portanto, amparados por Ele, através dos benfeitores espirituais da casa, através de José o Carpinteiro, que é o benfeitor desta casa, e que a gente habituou a admirar esse vulto evangélico de tanta importância, o pai do nosso Mestre Jesus, que ensinou a Jesus o ofício de carpinteiro. Porque sabe-se hoje que Jesus, durante o período dos 12 aos 30 anos, que é um período que os evangelhos não registram nada sobre Jesus, e Jesus trabalhou normalmente como carpinteiro na sua Nazaré. Então, meus amigos, tenhamos fé, confiemos em José, entreguemos a ele os destinos dessa casa, que é um destino de muita luz, né? De muita importância numa comunidade de Jacarepaguá, que a gente sabe que está cercada por
situações que nos trazem aflição. Temos a certeza de que esse Espírito valoroso não nos abandona. E que se essa casa hoje está desprovida de companheiros encarnados aqui presentes, nós estamos certamente com os companheiros desencarnados. E aqueles que no passado aqui estavam conosco nas quartas-feiras, o Otacílio, que eu falei no início, se não tiver reencarnado, certamente ele está aqui conosco nesta noite. Como o Valfredo, que fazia as marcações antigamente, eu não vou saber mencionar todos que me recebiam aqui, o Jorge, que trazia o cafezinho, e tantos outros amigos queridos que hoje já não estão fisicamente conosco, mas que certamente estão conosco no plano espiritual. E que os companheiros encarnados se sintam estimulados a, com fé, retornar à reunião, porque é através da reunião que nós nos abastecemos e reabastecemos energeticamente. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de trazer um pedacinho do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E que Ele, o nosso Mestre, abençoe a todos nós no nosso retorno às nossas casas e que abençoe as nossas respectivas casas espíritas. Um abraço para todos.